Oi, gente, nós estamos de volta para a parte 2 do Como Trabalhar Bem. E eu parei no último vídeo falando justamente sobre aprimorar-se no seu trabalho, aumentar o valor da sua hora trabalhada. Gente, eu penso que no trabalho seja muito isso, né? Tem uma frase do Santo Agostinho que ele fala assim: quem não avança, retrocede. Mas ele fala sobre isso na vida espiritual, né? Mas eu creio que na nossa vida de trabalho, na nossa vida financeira, eu creio também que essa frase ela é muito aplicável. Quem não avança, retrocede. Quem não ganha mais, já está ganhando menos. Então, assim, por que eu falo isso? Porque a gente sabe, inclusive, que todo ano o salário mínimo, por exemplo, tem reajuste, os preços têm reajuste e tudo mais. A gente já sabe disso. E na nossa vida, né, o nosso dinheiro, ele não pode ficar estagnado porque, enfim, os anos vão passando e o nosso dinheiro vai valendo menos. Essa que é a tendência, pelo menos, né? Então, sei lá, daqui 10 anos, o valor que 6 mil tem hoje de compra provavelmente não vai ser o mesmo daqui 6 anos. Então, o que acontece? A gente sempre tem que pensar em aumentar o valor do nosso trabalho. E assim, eu confesso pra vocês que até pouco tempo eu ficava pensando assim, eu não quero ganhar muito dinheiro, porque, assim, não que eu ganhe muito, não é isso. Mas, tipo assim, eu pensava assim comigo, não, eu não quero lutar por ficar assim, por ter muito dinheiro, um dinheiro satisfatório, porque eu não quero ter os compromissos que as consequências de se ter muito dinheiro me angariam. Enfim, eu não vou entrar muito aqui nesses métodos, assim, quem entendeu, entendeu. Eu falo dos compromissos aqui, gente, é tanto nos compromissos morais, porque existe, tá, um compromisso moral com o nosso dinheiro, mas também um compromisso no sentido fiscal. Então, enfim, não vou entrar nisso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: depois eu fui parando pra pensar melhor comigo, eu pensei assim, gente, bobagem é minha, assim, eu não tenho que ficar pensando assim, nossa, sei lá, eu vou crescer só até aqui, né? Tipo assim, eu vou melhorar só até aqui pra eu atingir só esse dinheiro e tal. Não funciona isso no mundo do dinheiro, assim, não tem como você pensar dessa forma, tipo, eu vou só até aqui, entendeu? Então, assim, você sempre tem que pensar em ir pra mais. Então, pra você ir pra mais, aumentar, enfim, o seu salário, né, mensal e tudo mais, você tem que aumentar o valor da sua hora trabalhada. Principalmente se você recebe um salário. Assim, eu não quero trabalhar com valores, mas eu quero dizer assim, se você não ganha em dinheiro exorbitante, se você ganha um salário, vamos dizer assim, normal, médio, esse seu dinheiro, não é que você não possa, enfim, investir no seu dinheiro, guardar, seja o que for, mas você tem que entender que agora esse dinheiro, quanto menos dinheiro você ganha, quanto menor é o seu salário, mais você tem que gastar esse dinheiro ao seu favor no sentido de investir esse dinheiro em você. Como? Em cursos que vão te aprimorar no seu trabalho, em equipamentos que vão melhorar o seu trabalho, enfim, livros, seja o que for melhorar o seu trabalho. Então, por exemplo, no meu caso de professora, eu busco, por exemplo, ter um bom local de trabalho, eu busco ter os meus equipamentos de trabalho em dia, o meu notebook, o meu mouse, essas coisas todas. Eu trabalho, por exemplo, como eu trabalho em casa, eu sempre busco ter roupas e tudo apresentável para poder estar dando as aulas. Então, entende? Tem tudo isso. Eu compro livros para me formar, como eu estou fazendo faculdade de letras, então eu também procuro me aprofundar ao máximo enquanto estudante. Enfim, essas coisas, sabe? Isso vai ser no trabalho de cada um vai ver. Mas você tem que ver que isso tem que aumentar o valor da sua hora trabalhada. Então, por exemplo, atualmente eu trabalho sem o meu diploma de letras. Eu não tenho outra coisa também que eu quero ter daqui a alguns anos e que ainda não tenho, o certificado de proficiência internacional. Eu quero ter também. Tudo isso vai aumentar o valor da minha hora trabalhada. Então, enfim, como eu disse, você vai analisar o seu trabalho e ver como que você pode aprimorar ali dentro para que você possa aumentar o valor da sua hora trabalhada. Então, se você agora não recebe um salário exorbitante, saiba que não está na hora de você ficar guardando moedinha e moedinha. Está na hora de você pegar esse dinheiro e gastar investindo em você. E você. E uma coisa muito importante, né? Que investimento de dinheiro nesse valor da hora trabalhada, ele não é somente com cursos, com livros, com, enfim, equipamentos e tudo mais. Mas também é uma coisa que muita gente esquece, com a nossa aparência. Então, comprar boas roupas, roupas decentes, comprar. Isso não tem nada a ver com comprar em loja cara, tá, gente? Por exemplo, essa blusa que eu estou usando, hoje eu estava trabalhando com ela. Essa blusa eu comprei no brechó. Então, assim, ela está em perfeito estado.
de estar com o rosto bem aparentado. Então, assim, sei lá, de estar com a sobrancelha feita, no caso das meninas, passar às vezes um batonzinho, uma coisa assim, entende? De estar apresentável mesmo. Então, isso é muito importante. Por exemplo, no meu caso aqui, trabalho home office, não estar de qualquer jeito, não deixar o quarto bagunçado, enfim, essas coisas. A outra dica que eu tenho tentado também aplicar para trabalhar bem é viver um dia de cada vez. Então, assim, eu sei que isso é até clichê, né? Tipo, vive um dia de cada vez, não sei o quê, parar pra aprender, a vida é um sopro. Mas isso é muito real, assim, porque realmente, de fato, o que a gente tem é um dia, né? A gente não tem... O passado já passou. O futuro, a gente não sabe se chega pra gente. E isso, assim, é um exercício pra mim muito constante, porque por mais que eu saiba dessa verdade, é muito difícil você vivê-la, assim, em espírito e verdade. Então, mas assim, a gente sempre raciocinar isso, sabe? Eu tenho só um dia pra viver, né? Eu vou viver um dia de cada vez. Viver como se aquele fosse o nosso último dia de trabalho. Como se fosse a última aula que eu fosse dar, a última vez que eu fosse ver os meus alunos. Então, sempre tentar pensar nessa forma ajuda muito a gente a dar o nosso melhor. Outra dica. Nossa, essa dica aqui, assim, ela pra mim tem sido muito, muito, muito importante. Que é contar com a graça e com os auxílios divinos. Então, assim, realmente contar com a ajuda de Deus, sabe? Porque, assim, eu mesma tenho muito essa tendência, assim, de pensar, assim, que tudo depende de mim e nada depende de Deus. E não é verdade, porque sem Ele, de fato, a gente não consegue fazer nada. Então, sem a graça de Deus, a gente não consegue fazer nada. Então, eu tenho pensado muito isso comigo, tipo assim, de não contar só com o meu planejamento da aula, de não contar somente como eu estou naquele dia, se eu estou tranquila, mas de contar também com o auxílio de Deus, que não vem, que assim, claro, né, Deus nos auxilia através do meu planejamento de aula, me dando condição para fazê-lo, para executá-lo, sem sombra de dúvida, mas também através da própria graça mesmo, no sentido assim, infusa na minha alma. Então, é de contar mesmo com essa presença de Deus. E, enfim, outra coisa também que tem me ajudado muito, inclusive já deixo essa dica, até pegar pra mostrar pra vocês. Eu comecei a ler ontem esse livrinho aqui que é muito famoso. Chama A Oração de Santo Afonso de Ligório. E eu estou amando, estou nas primeiras páginas, mas estou amando esse livro. E ele tem pegado, eu lembrei dessa questão do contar com a graça e lembrei desse livro. Então, assim, se você quer aprofundar mais sobre esse tema, esse livrinho aqui vai te ajudar muito. Ele é muito especial e eu tô gostando muito. Outra coisa, outra dica, né? Dá o seu melhor, ainda que as coisas não ocorram como você gostaria. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês assim, quentinho do forno, na minha situação. Eu tinha aula agora são tipo umas 6h50 da tarde, e eu tinha aula agora às 5h50 e tive que desmarcar a aula assim, com 5 minutos antes da aula começar, porque estava caindo o mundo aqui na minha cidade. Então assim, relampeando, raios muito fortes, eu não ia conseguir dar na aula. Então tive que cancelar em cima da hora. Isso estava nos meus planejamentos? Não. Mas a circunstância se apresentou pra mim e eu vim. Não tem como ter aula com esses raios tão fortes. Se estivesse uma chuva mais tranquila, obviamente que eu daria. Então, entendeu? E eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não gostaria que isso tivesse acontecido. Eu poderia gostar, né? E pensar, tipo, ai, nossa, foi bom e tal, não sei o que. Depois eu, por exemplo, eu vou remarcar a aula, mas eu não gostei. Por quê? Porque o que eu estava planejando era ter aula, não era não ter aula. Então, assim, é isso, sabe? Assim, é dar o seu melhor dentro daquelas circunstâncias. Então, pode ser, por exemplo, que a aluna também não tenha gostado e tudo mais, mas foi o que aconteceu. Então, dentro das circunstâncias, foi o melhor que eu pude oferecer. Por mais que isso não me agrade por vezes, entendeu? Então, eu acho que isso ter em mente é muito legal também. Ah, sim, tem uma frase, gente, essa frase é ouro. Essa frase é a frase, que é o seguinte: o heroísmo de cada trabalho consiste em terminar cada tarefa. E é isso, assim, eu me sinto muito dessa forma, assim, a cada aula que eu termino de dar, eu me sinto como mais uma batalha vencida. Porque, assim, por mais que eu tenha nascido para ensinar, eu não tenho dúvida disso, mas cada aula é uma surpresa. Cada aula é uma surpresa como os alunos estarão, como eles vão reagir àquela aula, àquele tema. Então, a gente também vai se conhecendo ao longo do tempo, a gente vai criando afeição ao longo do tempo. Então, assim,
Cada aula é uma surpresa. E assim, cada dia de trabalho é uma surpresa para todos nós. A gente nunca sabe o que vai acontecer no nosso dia de trabalho. E então é por isso que eu acho que é bem heróico isso, né? A gente chegar no fim do dia e pensar, mais um dia vencido. Então, é aquilo que eu também estava falando no início, né? Viver um dia de cada vez. Depois, outra coisa que eu gosto de lembrar, que o amor, ele torna o nosso fardo mais leve. Então, se o seu trabalho é difícil, às vezes você faz uma tarefa difícil, às vezes o seu trabalho é exigente demais, tanto fisicamente, tanto moralmente falando, enfim. Todo trabalho tem os ossos do ofício, né? Então, todo trabalho tem sofrimento, todo trabalho tem dificuldade, não importa qual ele seja. E eu acho que é muito bom a gente lembrar dessa realidade, de que o amor torna os nossos fardos mais leves. E assim, eu gosto sempre de explicar o que é esse amor, porque hoje o amor é tanta coisa no nosso mundo, mas não é o amor de verdade. Então assim, eu sempre falo isso, né, que o amor, ele está intimamente ligado ao sacrifício. Não existe amor sem sacrifício, amor verdadeiro não. Não existe amor verdadeiro sem sacrifício, sem suor, sem lágrimas, sem sofrimento. E nessa questão do mundo do trabalho, esse amar que torna o nosso fardo mais leve, ele é um amor de serviço. Então, o nosso sacrifício é o serviço, é o nosso trabalho. Então, isso significa assim, eu sempre gosto de lembrar, né? Quando a gente fala servir, a gente sempre lembra de uma pessoa rebaixada, né? Tipo assim, uma pessoa que se rebaixa para poder se fazer capacho para os outros. Você pode pensar assim também. Assim, eu vou ser muito sincera que essa ideia ela não me parece assim tão tenebrosa, porque de fato a gente tá aqui para os outros pisarem macio mesmo, é pra gente poder fazer o caminho dos outros mais macio. Então é aquilo que eu tava falando com vocês no primeiro vídeo, né? Não é pra gente poder ficar pensando que o outro tem que me dar, é pra gente pensar o que eu posso dar pro outro. O que eu posso ajudar o outro? Então, assim, isso é uma luta, isso não é simples, isso não é do dia pra noite, é uma luta de uma vida inteira. Mas essa é a nossa vocação. Então, assim, às vezes pra você que tá assistindo, pode ser que pareça escandaloso, tipo, ai, nossa, isso não é verdade, isso não sei o quê. Faça o teste, né? Tipo assim, faça o teste por um dia. Seja serviçal pra você ver como você vai terminar o seu dia. Você vai terminar feliz, eu já te adianto. Por quê? Porque a gente nasceu pra isso. A gente nasceu pra ser feliz. E a nossa felicidade, ela está dentro deste amor que é sacrifício, que é serviço aos outros. Então tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ela é uma frase muito simples. Servir é reinar. E é isso mesmo, né? A gente reina, a gente se torna senhor, vamos dizer assim, quando a gente se faz servo. Essa que é a loucura, né? A gente se torna senhor, a gente se torna rei, a gente se torna rainha pelo serviço, por esse rebaixamento que é a nossa elevação. E a outra coisa, eu também acho importante lembrar isso, né? Não olhe tanto para você, olhe para os outros. Então, assim, isso também é um esforço. No meu caso, por exemplo, às vezes a minha tentação, vamos dizer assim, durante as aulas, é de às vezes ver assim, como eu tô me saindo? Entendeu? Então, ao invés de eu me perguntar isso, eu gosto de perguntar como que as crianças estão indo nessa aula? Elas estão aprendendo? Elas estão gostando? Elas estão bem? Elas estão cansadas? Então, eu gosto de virar essa pergunta, entendeu? De não perguntar como eu estou me sentindo, como eu estou indo, entende? Eu tento não me perguntar isso. E a última dica, não foque... Isso. Enfim, é porque eu coloquei aqui um termo que é mais pra minha realidade, né? Mas enfim. Não foque tanto no tempo, tipo, na duração do seu trabalho, né? Tipo, eu trabalho 8 horas por dia. Tenta não pensar nisso, tipo, eu trabalho 8 horas por dia. Leve cada instante, cada dever com presença e dedicação. Então é aquela máxima, né? Fazer o que a gente deve e estar presente naquilo que a gente está fazendo. Então, enfim, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês e que ajude vocês a trabalharem bem, porque pra mim faz muita diferença. Eu sempre tento manter essas coisas na minha cabeça e me ajudam muito, muito, muito. Tenho certeza que vai ajudar vocês. Se vocês tiverem mais alguma dica, por favor, não deixem de partilhar. E acho que é isso. É isso. Até mais.